Bem, eu gravei um vídeo a semana passada, que foi enviado, que dava as bases legais para a nossa aula de hoje, para avaliação de desempenho de professores. Lá no vídeo, eu destaquei que no serviço público, né, na administração pública, impera o princípio da legalidade. Portanto, tudo que nós vamos fazer, tudo que vocês, como dirigentes municipais de educação, vão fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano, deve respeito a esse princípio da legalidade. Né? Então, resumindo, o princípio da legalidade diz assim: o administrador público só pode fazer aquilo que está expressamente autorizado na lei, né? O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, mas o agente público não, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente estabeleceu. Então, a avaliação de desempenho dos servidores públicos e dos professores não é diferente, também tem que seguir, né, aquilo que está normatizado pela Constituição ou por outras leis, né? Nós temos que obedecer aquilo que está previsto na legislação, porque, afinal de contas, nós estamos falando de avaliação de servidor público. Nós não estamos falando de avaliação de professor, por exemplo, de uma escola particular, que seria diferente. Nós estamos falando da avaliação de desempenho dos professores da rede pública. Ok? Bom, quero exibir aí uma primeira tela para vocês, né, para não ficar só eu aqui falando, uma primeira tela que é por que avaliar no serviço público, tá? Então, a primeira questão, a avaliação de desempenho, ela tem o seu nascedouro, a avaliação de desempenho do servidor público, lá na Constituição Federal, no artigo 37, que fala do princípio da eficiência. Então, obviamente, a avaliação de desempenho no serviço público, a primeira questão não é para verificar, esse servidor é bom ou não é. Não, mas é para saber se o serviço público, o serviço oferecido à população, é um serviço eficiente, se ele realmente cumpre aquilo a que se propõe. Então, na área da educação, a educação que nós estamos ofertando para os nossos alunos, né, ela tem sido ofertada com eficiência. Então, é lógico que o serviço público chega até a população através dos servidores. Eu até no vídeo que foi encaminhado, eu abri colocando uma frase da professora Maria Garcia, dizendo que o Estado é invisível, os servidores são os próprios Estado. Então, na verdade, a população enxerga nós, servidores. Então, para medir a eficiência do serviço público, nós temos que medir a eficiência dos servidores, como os servidores desempenham as atribuições que lhes são conferidas por meio daquele cargo que ele ocupa. Né? Então, a avaliação é em razão do princípio da eficiência. Depois, seria para garantir, então, o padrão de qualidade nos serviços públicos prestados à população. Né? Infelizmente, ao longo do tempo, o serviço público ganhou aquela pecha de que é um serviço de baixa qualidade, né? Que a população, quando vai procurar o serviço público, já sabe que vai ser mal atendida, vai ter muita burocracia e etc. Nós sabemos que isso não é verdade, que, de fato, às vezes alguns serviços não funcionam bem, mas nós, como servidores públicos, temos o maior interesse e devemos ter o maior interesse de que esse serviço funcione a contento e que a população sinta-se satisfeita. Então, a avaliação de desempenho é justamente para tentar garantir esse padrão de qualidade. Depois, avaliação de desempenho, nós temos que pensar na avaliação de desempenho no sentido de que ela possa contribuir, né, para a prestação do serviço de qualidade por meio do servidor. E aí, tem algumas questões. Se eu faço avaliação de desempenho, então poderemos verificar que em determinado momento, ou em determinado setor, ou em determinada escola, haverá necessidade de alterar ou de aperfeiçoar certos protocolos de atendimento, que não estão dando conta disso. Então, a avaliação é justamente para isso. Ela não pode ser um fim em si mesmo. Avaliei o servidor, esse servidor não alcançou desempenho satisfatório, então ele não vai evoluir, ele não vai ter chance de melhorar na carreira e parou por aí. Não.
Isso até pode ser uma consequência, mas, ao mesmo tempo, a chefia do serviço, a direção, o secretário municipal de educação, tem que verificar. Então, o que nós temos que alterar para melhorar essa questão? A outra bom, então, vou precisar mudar protocolo, etc. Vou precisar, de repente, implementar treinamentos, capacitação para melhorar o desempenho dos servidores, né? E também para implementar programas de reconhecimento dos servidores. Então, aqueles servidores que vão bem na avaliação de desempenho, obviamente, devem ser reconhecidos. Ok? Inicialmente, é isso. Bem, agora, no serviço público, a gente verifica alguns aspectos dificultadores para a avaliação de desempenho, né? Então, a primeira é que a avaliação de desempenho no serviço público ainda é uma cultura muito incipiente, né? O serviço público, historicamente, não costuma avaliar os servidores e os seus serviços, né? Normalmente, isso não acontece. Acho que isso é uma coisa que nós estamos começando a superar, a verificar a necessidade de avaliação, né? Um outro aspecto dificultador que eu quero ressaltar aqui é a percepção que se tem, o próprio servidor, muitas vezes, de que a avaliação não se coaduna com a estabilidade. Eu vou avaliar por quê? Porque eu vou avaliar se um servidor é concursado, se ele tem estabilidade, se ele vai mal na avaliação de desempenho, se eu não posso demiti-lo, né, em razão da questão da estabilidade. Então, isso também é um aspecto dificultador aí na questão da avaliação de desempenho. Um outro aspecto dificultador é ter a avaliação de desempenho como um instrumento de punição, né? Então, o ser humano, acho que isso é meio natural, nós não gostamos muito de sermos avaliados, né? Quando vem a avaliação, muitas vezes nós esperamos que venham elogios depois, quando nós deveríamos estar preparados para que a avaliação apontasse os nossos pontos fracos, para que nós pudéssemos melhorar e evoluir. Então, muitas vezes, a questão da avaliação, o servidor, o professor já fica com o pé atrás, né? Vai haver punição, ou mesmo que a punição não possa resultar numa demissão, numa exoneração, mas não será agradável eu receber uma avaliação de desempenho insatisfatório, né? Então, o próprio avaliado já coloca essas dificuldades. E uma outra questão é a insatisfação com a política remuneratória, muitas vezes. Olha, vou implementar uma avaliação de desempenho, vou acompanhar o trabalho do professor e tudo mais, mas o seu salário, a avaliação acaba não reconhecendo o desempenho. Então, a avaliação precisa ter esse instrumento de valorização do servidor. Uma outra questão que eu quero abordar aqui nessa fala inicial é a importância dos avaliadores, né? Se nós pegarmos lá na Constituição, por exemplo, quando nós falamos em avaliação durante o estágio probatório, nós vamos ver que a própria Constituição diz que tem que ser por uma comissão, né? Essa comissão, muitas vezes, é uma comissão que não acompanha o dia a dia do servidor. Então, isso traz uma dificuldade imensa na avaliação. Então, logo de início, uma das primeiras coisas que eu penso em compartilhar com vocês é que, se nós queremos fazer uma avaliação de desempenho realmente eficiente, nós precisamos pensar, em primeiro lugar, nos avaliadores e treinar esses avaliadores, né, para que eles saibam bem o que fazer e como devem fazer. Então, se coloca aí a possibilidade de ter uma avaliação por comissão ou ter uma avaliação por meio de um tutor ou de um mentor, né? Me parece que isso, no caso do professor,
seria muito importante, principalmente durante o período de estágio probatório, aquele professor novo que ingressou nos quadros do serviço público, contar com o tutor ou com o mentor, que vai ajudá-lo no seu dia a dia, mas, ao mesmo tempo, vai avaliá-lo durante esse período. De qualquer maneira, seja por meio de comissão, seja por meio de um tutor ou de um mentor, nós precisamos nos preocupar em formar esses avaliadores e descobrir ali, dentre eles, selecionar aqueles que têm um certo perfil um perfil específico para essa tarefa de avaliar, porque avaliar professor é uma tarefa muito complexa. Quem assistiu o vídeo que eu gravei deve lembrar que no final eu fiz 2 perguntas: se era importante avaliar no serviço público e depois se era fácil ou não avaliar o professor. Não é fácil avaliar o professor, dada a complexidade do trabalho dele, né? Não é fácil. Então, por isso que eu penso que uma primeira tarefa é nós pensarmos nos avaliadores, formar os avaliadores, né? Obviamente que entre os avaliadores deve estar o superior hierárquico. Então, quando se nomeia, por exemplo, um diretor de escola, ele precisa já ter esse perfil de gestor, obviamente, do pessoal, mas ter algumas características importantes na avaliação, né? Ou outros profissionais, como coordenador pedagógico e assim por diante, que vai acompanhar o dia a dia do professor. Então, primeira coisa, precisamos pensar nos avaliadores, treinamento para os avaliadores. Eu percebo aí nas minhas andanças pelas prefeituras que muitas vezes as comissões de avaliação, elas são chamadas, por exemplo, é instituído, tem lá um modelo de avaliação, um relatório de avaliação, né? Eu até fiz um material aqui que vocês receberam pela oficina, depois nós vamos manusear um pouco com alguns relatórios de avaliação. Então, aí chama a comissão, foi designada a comissão, está aqui o relatório, o que nós vamos avaliar? Vocês vão avaliar o servidor no último ano, para trás. Então, a comissão não acompanhou aquele servidor no transcurso da avaliação. Então, obviamente, isso tende a não funcionar. Então, ao pensarmos em avaliação de desempenho, ao implementarmos a avaliação de desempenho, antes de começar a avaliação, devemos pensar nos avaliadores e treinarmos os avaliadores. Então, quais são os papéis, quais são as características que os avaliadores devem ter? Eu copiei aqui, vou colocar na tela esse slide. A fonte é uma publicação da Associação Nacional de Professores de Portugal, mas que eu achei muito interessante, né? Então, sobre a importância dos avaliadores, eles falam, primeiro, precisa ter treinamento, eu acabei de falar, precisa ter um perfil específico, precisa ter certas características, o avaliador tem que ter uma sensibilidade, uma capacidade analítica e uma comunicação empática, né? Quando o avaliador não tem a simpatia do avaliado, aquilo não vai funcionar, não vai funcionar. Precisa ter uma certa proximidade, uma certa empatia, né? Precisa ter experiência de ensino. Não dá para avaliar professor colocando, por exemplo, vamos fazer uma comissão, colocando lá na comissão outros servidores que não têm contato com o dia a dia da escola e do professor. Não vai funcionar. Precisa ter uma elevada responsabilidade social. Por quê? Essa responsabilidade social é de suma importância. O avaliador tem que pensar, olha, eu estou avaliando essa pessoa, mas, na verdade, não é apenas essa pessoa. Eu estou avaliando esse professor para possibilitar a melhoria do serviço público oferecido aos nossos alunos. Então, não pode avaliar, por exemplo, porque eu conheço esse professor, porque eu gosto, a simpatia por ele. Preciso avaliar, o avaliador tem que ter em mente a sua responsabilidade social. Dessa avaliação, eu vou ajudar a melhorar ou a não melhorar a qualidade da educação.
Uma outra questão que eu vejo que é muito importante, que o avaliador tem que ter a capacidade de observação, saber escutar, saber encorajar, encontrar soluções para os problemas do dia a dia, dar opiniões, orientar, negociar com o avaliado. Né? Então, veja o que eu estou dizendo aqui, que a avaliação não pode acontecer lá num determinado momento. Achamos a comissão, agora vamos avaliar o passado do professor. O avaliador, para a avaliação de desempenho funcionar, ele precisa acompanhar par e par o seu avaliado durante a sua vida profissional. E também precisa dominar as técnicas de registros, né, de observação de aulas, conhecer as metodologias de treinamento, os procedimentos do planejamento curricular, para, enfim, depois, no momento de preencher o relatório, né, ele ter os registros de tudo isso. Então, a avaliação será uma avaliação contínua, da maneira como nós fazemos com os nossos alunos. Né? Não basta aplicar a prova lá no final do bimestre. Tá? Nós temos que fazer uma avaliação contínua. E depois, num determinado momento, vem o instrumento de avaliação, que no caso do aluno é a prova, aqui no caso do servidor público é o preenchimento lá do questionário ou do formulário. Né? E nós temos também algumas restrições no momento de avaliar o professor. Né? Então, a primeira restrição que eu vou colocar aqui, para pensarmos juntos, para vermos se vocês concordam ou não, é que uma certa fragilidade, assim, de fundo sistêmico, que afeta o conceito de desempenho como resultado de planejamento. Ou seja, aferir o resultado é essencial no ato de avaliação. Agora, quando nós vamos avaliar professor, que resultado que nós vamos escolher para avaliação? O desempenho dos alunos? Então, a quantidade de alunos que foram promovidos ou que tiveram nota numa avaliação externa, né? Nós sabemos que isso não é o suficiente. Porque muitas vezes também, se a avaliação vai ficar fulcrada no desempenho dos alunos, nós corremos o risco dos alunos serem promovidos sem que estejam realmente preparados para esse momento. Então, não é fácil fazer a avaliação. Muitas vezes nós fazemos a avaliação lá do preenchimento dos nossos questionários, e o professor foi muito bem avaliado. Aí vem a avaliação externa, por exemplo, o IDEB, e aquela escola foi muito mal no IDEB. Então, que avaliação de desempenho foi essa, que no papel, os professores, no geral, foram muito bem avaliados, mas não apareceu o resultado. Então, essa é uma certa dificuldade que se tem de avaliar o professor no sentido de colher esse resultado. Mesmo porque, ainda que, no exemplo que eu dei, ainda que o IDEB não tenha sido bom, mas quando você trabalha com pessoas, com ser humano, às vezes o resultado não vem imediatamente. Naquele momento não veio, mas principalmente quem trabalha aí com alfabetização, com criança da pré-escola, sabe que muitas vezes o aluno ele não consegue evoluir, mas de repente, num certo momento, de um dia para o outro, dá aquele estalo e o aluno ficou alfabetizado rápido, assim, parece que de um dia para o outro. Né? Eu até quero... Eu, pessoalmente, nunca trabalhei com alfabetização. Quando eu fui professor de História na rede pública durante 20 anos. Então, eu trabalhava com anos finais e com ensino médio. Mas eu me lembro muito bem que o meu filho mais novo, eu tenho 2 filhos, quando ele estava na pré-escola, então ele estava naquele período pré-silábico, né? E aí, de repente, num dia, ele leu o rótulo de uma garrafa de Coca-Cola. Ele leu uma frase inteira. Então nós percebemos que naquele momento ele dominou aí a alfabetização. Então, muitas vezes acontece isso. O professor trabalha, parece que o resultado não vem. Mas, de repente, o aluno... E aí já veio a avaliação externa e avaliou a escola, a escola não foi bem na avaliação. Então, nós temos essas dificuldades, né, essas restrições.
A segunda restrição que eu quero colocar aqui com vocês é que deveria haver uma correspondência entre desempenho e remuneração, que implicaria na remoção de algumas crenças que estão arraigadas no serviço público, como, por exemplo, a remuneração funcional fixa, né? Então, a remuneração se deslocar do conceito de remoção do cargo para remuneração do cargo para o conceito de remuneração estratégica, no sentido de permitir que aqueles servidores bem avaliados tivessem possibilidade de ter ganhos remuneratórios. Normalmente, no serviço público, nós não temos isso. Nós temos lá uma tabela, então, referência 1, 2, 3, tal. Para ele mudar de uma referência para outra, precisa ter 5 anos, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Então, nós fazemos a avaliação, mas no final das contas, aquela avaliação, ela não repica muito na remuneração do servidor. Então, isso é uma questão que nós precisamos nos preocupar, principalmente quando nós trabalhamos os planos de carreira do magistério, e muitas vezes ficam engessados em alguns critérios que não levam em conta a avaliação do professor. Então, por exemplo, ele vai receber um adicional de tempo de serviço depois que ele trabalhou, tipo, 5 anos. Mas, no final desses 5 anos, não há uma avaliação. Ele foi bem ou mal avaliado, não interessa, o interesse é o tempo. Né? Então, no serviço público, a remuneração está muito ligada ao conceito de tempo de serviço que o servidor tem, e não da questão do seu desempenho no cargo. Então, precisaríamos deslocar o conceito de remuneração do cargo para a pessoa. Né? Todo mundo que é professor tem a mesma remuneração, tem a mesma forma de evolução. Isso a gente pode ir quebrando esses conceitos, e talvez vocês já estejam fazendo isso. Eu analisei aqui um plano de carreira que me foi enviado do município de Teotônio Vilela. Olha que privilégio estar falando com o pessoal de Teotônio Vilela. Né? Teotônio Vilela, de boas lembranças da luta pela abertura política, né? O papel importante que o senador Teotônio Vilela teve nesse período, a Lei 1041, então eu analisei um pouco o desenvolvimento na carreira, fala inclusive da avaliação para efeito de evolução, mas no projeto, na lei que me mandaram, não tinha um anexo como seria feito essa avaliação. Mas foi positivo verificar que nesse município, que os outros talvez também vocês tenham trabalhado nisso, mas o único município que eu recebi um plano de carreira foi o do município de Teotônio Vilela, certo? Bem, outra restrição na hora de avaliar na administração pública brasileira essa dificuldade de se reconhecer a meritocracia do servidor, que está ligado às questões que eu falei anteriormente, né? Então, o mérito exige formas mais flexíveis, no sentido de fazer a gestão de pessoas, né? De eu poder trazer essa pessoa para esse espaço, colocar no outro espaço, porque eu avalio que ela vai melhor ali. E o serviço público, muitas vezes, é muito rígido. Não, fiz concurso para isso, vou ficar aqui, tem meu direito, e assim por diante. Tá? E uma outra questão muito que dificulta bastante a questão da avaliação do desempenho é o legalismo que existe no serviço público. Eu comecei a falar dele, do princípio da legalidade. Tá? Então, a avaliação de desempenho, infelizmente, nós não podemos fugir disso, senão a avaliação do desempenho, do ponto de vista legal, ela deixa de ter validade. Nós temos que seguir todos os passos. Então, a avaliação de desempenho tem que ser prevista por meio de uma norma, de uma lei, de um decreto, o servidor tem que saber, antes de começar a avaliação, no que ele vai ser avaliado, tem o direito de defesa, do contraditório e tudo mais, então tudo é muito burocrático, né? Tudo é muito burocratizado. O que não acontece, por exemplo, na administração privada, em que o chefe vai verificando e ele vai intervindo, muitas vezes, durante aquele processo, mudando o servidor de lugar, enfim, fazendo algumas adequações, e, na verdade,
esse legalismo, de certa forma, nos engessa. Bem, eu diria até que essas dificuldades, de certa forma, revelam um insucesso da reforma administrativa que foi proposta pela emenda constitucional número 19 de 98, durante o governo Fernando Henrique. Essa reforma administrativa é que trouxe para a Constituição o conceito de que o serviço público tem que ter eficiência. Então, ela previa lá a possibilidade, inclusive, de desligamento do servidor que não atendesse, que não fosse aprovado na avaliação de desempenho. Mas, como eu expliquei no vídeo, isso não aconteceu, né? Porque falta uma norma, uma lei nacional, que até hoje não foi promulgada. Então, de certa forma, o que se pensou com a emenda constitucional número 19, que era fazer uma oxigenação para o serviço público, no sentido de permitir avaliação, de tomar algumas medidas, isso acabou não acontecendo. Vou trazer para a tela aqui um slide para a gente começar a pensar na criação de um sistema de avaliação, que até agora eu falei dos dificultadores, né? Mas agora vamos tentar falar como vencer esses dificultadores. Então, trago aqui para a tela criando um sistema de avaliação. Talvez não seja a palavra certa dizer criando um sistema, porque talvez todos vocês já tenham um sistema de avaliação. Talvez seria aperfeiçoando, ou alterando, ou repensando, ou até reafirmando o sistema de avaliação que vocês já têm. De repente, vocês podem chegar à conclusão de que o meu sistema é eficiente, né? Mas é bom fazer essa reflexão. Então, a primeira questão na criação do sistema de avaliação é estabelecer critérios de acordo com a proposta pedagógica que vocês trabalham. Então, não adianta estabelecer critérios divorciados do dia a dia do projeto político-pedagógico adotado pelo sistema de ensino. Uma outra questão que nós precisamos pensar é sobre a periodicidade do processo. Quer dizer, o processo deve ser contínuo, como eu já falei, mas em que momento há intervenção do avaliador? Para aí dizer, olha, esse professor, no percurso que ele fez, ele está atendendo às expectativas, não está atendendo às expectativas. Ele precisa de treinamento, ele precisa de acompanhamento, ou ele pode, inclusive, pelo alto desempenho dele, até ser um tutor de outro professor. Então, é de 6 em 6 meses, é uma vez por ano, é a cada 2 anos. Então, esse período nós precisamos estabelecer quando nós criarmos o sistema de avaliação, né? Eu penso, pela experiência que a gente tem acompanhando várias prefeituras, de que esse período não pode ser muito longo. Mas também não adianta fazer um período muito curto, porque a própria administração pública, em razão da burocracia que ela tem que atender para fazer a avaliação, se ela estabelece um período muito curto, por exemplo, avaliação de 3 em 3 meses, seria ótimo, mas depois ela não consegue fazer isso. Então, é pior não estabelecer um período e não cumprir. Então, eu penso que o ideal seria ter uma periodicidade de 6 em 6 meses, ou ainda se entenderem que o tempo for curto, um ano, né? Isso que não pode ser mais do que um ano. Todo ano deve ter avaliação. Agora, é claro, de repente, para aquela avaliação refletir na vida funcional, na remuneração do servidor, aí talvez possa pegar o resultado dos 3 anos, ou de 5 anos, de todas as avaliações do período. Mas o processo avaliativo com feedback para o servidor, penso que não deve passar de um ano, né? Devemos levar em conta os resultados obtidos pelos alunos, inclusive as avaliações externas, que podem e devem ser incorporadas à avaliação, e avaliar os aspectos do trabalho do professor, a didática, o relacionamento com a classe, a dedicação em ensinar e etc. A questão da sua vida profissional, seu comprometimento, que é a questão da assiduidade, pontualidade, aperfeiçoamento. Não sei como é aí nos municípios do Cone Sul, aí nas Alagoas, mas em quase todo o Brasil, onde eu vou, uma das grandes dificuldades é a questão da assiduidade do professor, da pontualidade, né? Muita falta, e isso prejudica
a questão do funcionamento regular, muitas vezes, da escola. Então, esse comprometimento do professor, do servidor público, de forma geral, é uma coisa que precisa ser avaliada. E também uma identidade entre os valores do profissional e da instituição. Isso também é muito importante. O professor, ele precisa ter uma identidade dos valores do sistema de ensino, e aplicar isso na sua vida profissional, tá? Então, penso que são essas questões que devemos levar em conta. Uma outra questão importante é a transparência do processo, ou seja, o professor deve saber sobre quais parâmetros ele será avaliado. Inclusive, num vídeo que nós gravamos, eu coloquei aí que o Conselho Nacional de Educação publicou em 2009 uma resolução, a resolução número 2 da Câmara de Educação Básica, que estabeleceu as diretrizes nacionais para a elaboração dos planos de carreira do professor. E dentre várias diretrizes, uma que o Conselho colocou é que os planos de carreira devem prever uma avaliação de desempenho, tanto do profissional como do sistema de ensino, né? E que leve em conta a objetividade, que é a escolha de requisitos que possibilitem a análise de indicadores qualitativos e quantitativos e a transparência da questão da avaliação. E, inclusive, diz que a avaliação do desempenho do professor deve ter a participação democrática. Então, essa avaliação deve ser elaborada coletivamente pelo órgão executivo do sistema, que é a Secretaria Municipal de Educação, e os profissionais do magistério de cada sistema de ensino. Mas aqui eu quero colocar uma questão. São os professores que devem definir como será a avaliação de desempenho? É isso que é a participação democrática? Quem decide os critérios, a forma de avaliação? Né? A minha palestra que eu faço com os gestores que resolvem, a gente trata disso no sentido de que, muitas vezes, o gestor, por desconhecer a legislação educacional, ele não toma decisões ou ele fica inseguro no momento de tomar as suas decisões, inclusive com relação ao servidor. O que eu posso fazer com relação a ele? Eu posso aplicar uma penalidade, eu posso dizer para ele que vai funcionar dessa forma ou não, porque ele não sabe bem o que a legislação diz. Então, a participação democrática, penso, não é deixar os servidores decidirem como será feita a avaliação. Não é assim que funciona. Seria como nós mandarmos o nosso aluno preparar a avaliação. O professor deve participar, pode sugerir, mas é o administrador público que, ao final, vai decidir, ouvindo todos os segmentos, vai decidir como será feita a avaliação de desempenho. Porque essa participação democrática deveria incluir também os alunos ou as famílias dos alunos serem chamadas a participar, para ver de que forma elas estão entendendo e enxergando o desempenho do professor. E, no final das contas, o administrador, vocês que são os dirigentes municipais de educação, vocês representam a administração perante o servidor, nesse momento, o poder hierárquico. Então, muitas vezes eu vejo que vem para a Secretaria da Educação, o prefeito escolhe para ser o dirigente municipal um professor. E aí ele fica um bom tempo sem achar o seu espaço. Ele não sabe bem se ele representa os professores, se ele continua lá como servidor, ou se ele representa a administração, porque, obviamente, isso é inegável. Em alguns momentos, os interesses dos professores conflitam com o interesse da administração, enquanto a administração representa um interesse público. Ele fica sem saber que papel ele toma. Ora, a partir do momento que ele veio para a administração, claro que ele não vai abandonar aquilo, toda a trajetória dele como professor, e ele deve saber bem quais são as dificuldades, enfim, como professor, mas ele tem que tomar a decisão como administrador. Então, no momento de criar o sistema de avaliação, vamos ter a participação democrática, mas, ao final, quem vai estabelecer as regras é a administração, ok?
Vou chamar aqui para a tela um slide sobre o que avaliar. Então, resumidamente aqui, né, não se esgotam nessa lista, pode-se ter outras, mas o que nós vamos avaliar? Então, primeiramente, o cumprimento do conteúdo, para verificar se o professor cumpriu todo ou a maior parte do conteúdo proposto no planejamento pedagógico. O relacionamento com os alunos e com os outros profissionais, a cordialidade, o respeito, enfim, a interação no ambiente escolar. A capacidade de motivar a sala, isso é muito importante, né? Saber se o professor consegue engajar a turma com os resultados propostos, né? Ou se a sala apenas fica dispersa, desmotivada, e etc. Né? Isso é muito importante, porque o professor, aqui ele vai funcionar como um mentor daqueles alunos, a capacidade de motivar. Então, a capacidade de motivar hoje é uma coisa que está sendo muito valorizada, porque o conteúdo, muitas vezes, hoje o aluno vai lá no Google. Agora, a motivação para aprender, para buscar caminhos novos, isso é o professor que dá. Me lembro aqui de um depoimento do Steve Wonder, né? Que ele diz que quando estudava no ensino fundamental, um dia apareceu um camundongo pela sala, e aí a professora foi caçar o camundongo e o chamou para ajudar. Isso para todos os alunos. Olha, fiquem todos quietos que eu e o Steve vamos achar o camundongo. Mas, como nós sabemos, o Steve Wonder era cego. Aí ela, silêncio, porque ele iria, né, usar o ouvido, ouvir para saber, o camundongo estava escondido, para saber ali, quando ele se movimentasse, captar o som e saber que estava ali. E mais tarde, o Steve Wonder disse, olha, foi a primeira vez que alguém valorizou uma competência que eu tinha e que nem eu sabia direito. Que, para compensar a minha falta de visão, a natureza me deu um ouvido extraordinário. Isso me ajudou na minha carreira, porque um cantor precisa ter bom ouvido. Então, a capacidade do professor de motivar a sala, né? Isso é muito interessante. O profissionalismo, que acabamos de falar, com a pontualidade, conservação do ambiente, cumprimento das regras, a didática, né, que é verificar como o professor transmite esse conteúdo, as contribuições para as diretrizes pedagógicas, julgar a participação do professor na escola como um todo, se ele apresenta boas ideias, se ele contribui, né, com inovações para o processo pedagógico, etc. E, finalmente, temos que pensar num jeito de usar as avaliações externas, o IDEB e outras avaliações, levar em conta nos resultados. Bem, e como nós vamos avaliar, então? Esses são alguns critérios. Nós não vamos ficar discutindo aqui os métodos de avaliação, né? Porque há muitos métodos de avaliação. Mas a primeira coisa que nós podemos dizer é que nenhum método é infalível. Em todos nós vamos encontrar algumas falhas. Então, no decorrer do processo de avaliação, nós também temos que constantemente ir revisando e ir melhorando, fazendo as adaptações necessárias, concorda? Às vezes a gente pensa lá, eu e minha equipe fazemos muito isso, nós somos contratados por uma secretaria de educação para ir lá dar consultoria. Vamos implantar aqui um modelo de avaliação. Então, fazemos várias reuniões, ouvimos a rede, os professores, e aí estruturamos um plano de carreira, né, uma lei, com tudo formatado, questionário de desempenho. Nossa, ficou sensacional. Na hora de aplicar aquilo não funciona, por uma razão ou por outra. Então, às vezes, depois dali um ano, no chão, acho que a gente precisa revisar algumas coisas. É claro, a gente precisa estar sempre revisando, porque nenhum método é 100% perfeito. Então, normalmente, no serviço público, as avaliações são feitas por meio dos chamados fatores descritivos, também conhecido como os métodos das frases descritivas, que consiste na escolha de alguns fatores e na implementação de um relatório de avaliação que o avaliador vai preenchendo.
Vocês receberam um material que eu preparei, mandamos pela oficina, com alguns modelos de avaliação de desempenho. Aqui no meu está na página, peguei aqui na página 11, mas no de vocês, quem está aí na mão, deve estar na página 13, porque depois a oficina encartou uma capa e etc. Então, na página 13, nós temos aqui um formulário de avaliação de desempenho com estabelecendo os fatores e como haverá avaliação. Então, por exemplo, aqui no quesito 3, seria a avaliação da dedicação ao serviço. Qual seria a finalidade de aplicar o quesito 3? Então, está aqui dito: a verificação da responsabilidade do servidor nas tarefas próprias do emprego ou do cargo e os cumprimentos das normas de trabalho. Então, isso aqui vai ser verificado através dos fatores. Então, o servidor é sempre responsável no cumprimento das normas e tarefas? Então, vai ter ponto 1, 2, 3 ou 4. Né? Então, 4 é se ele cumpre ou não. É geralmente responsável, às vezes, e assim por diante. O quesito 4 trata da aptidão, avaliar a aptidão, que é a demonstração da capacidade inata e resultante de conhecimentos adquiridos no desempenho das atribuições do cargo. Então, o fator 1, o que nós vamos avaliar? Compreende a natureza, a organização e o funcionamento da educação escolar pública, suas relações com o contexto histórico, social e com o desenvolvimento humano, bem como a gestão do sistema escolar, seus níveis e modalidades de ensino. Então, a pontuação, né? 1, 2, de acordo com... Então, isso é chamado uma avaliação dos fatores descritivos. Nós elegemos os fatores. Quais são os fatores que nós vamos avaliar? A aptidão do servidor, a didática, etc. E aí se descreve ali alguns itens e nós vamos avaliar. Né? Então, isso é uma forma de avaliação, normalmente é a forma preponderante no serviço público. Ela é boa, é ruim? Ela pode ser boa e pode ser ruim, dependendo da maneira como ela é implementada, da maneira como ela é utilizada. Existem outras formas de avaliação que podem também ser incorporados. Então, eu tenho lá os fatores descritivos e posso ter, por exemplo, uma autoavaliação. Né? A autoavaliação, obviamente, o próprio professor ou diretor de escola, ele vai se Eu coloquei aqui também no exemplo, está na página 3, uma autoavaliação para diretor de escola, um modelo, uma sugestão para o diretor se autoavaliar. Então, não é que essa autoavaliação dele vai servir para dizer depois se ele foi aprovado ou não na avaliação. Mas essa autoavaliação é para subsidiar o avaliador, porque o avaliador vai acompanhando, ele já tem uma visão daquilo que o servidor faz. Aí depois eu vou ver a autoavaliação para saber se o servidor, se ele está enxergando os pontos negativos e positivos dele, ou se nem ele está enxergando. Ou se, de repente, vier uma autoavaliação, o servidor dizendo, eu sou 10, significa que ou ele tem uma autoestima muito elevada, ou ele não tem comprometimento com o serviço público. Porque ele sabe que ele não é 10, mas na hora de dizer, eu vou dizer que eu sou 10, porque... eu me lembro de uma dirigente municipal de educação que insistiu, não, eu quero aplicar autoavaliação. Ela aplicou a autoavaliação, o formulário foi muito bem feito, tudo mais, mas então, não foi bem trabalhado, né? E aí o que aconteceu? Quando voltou a autoavaliação, todos os professores da rede se autoavaliaram no máximo. A autoavaliação não serve. Não é que não serve, talvez teria que trabalhar essa questão. Também podemos utilizar a avaliação dos alunos, não apenas de resultado, mas a percepção que os alunos têm daquele professor. Né? Então, como fazer isso? Nós temos que ter bastante cuidado também no momento de avaliar o professor por meio do aluno. Nós sabemos que isso pode trazer constrangimento, pode ser uma faca de dois gumes. Né? Eu me lembro que quando eu trabalhava numa escola, a escola realmente estava com muitos problemas. Teve um gestor anterior muito descomprometido, realmente a escola estava bem fora dos trilhos. Aí chegou uma diretora nova, mas
com total falta de sensibilidade, na segunda semana que ela estava presente, ela reuniu o conselho de escola, professores, todos os professores, alunos e pais de alunos, e tentou fazer uma avaliação, né, por meio do, com a participação dos alunos e dos pais. E disse que os alunos poderiam dizer o que quisessem. Então, não funcionou. Os alunos começaram a falar mal dos professores, os professores a se defenderem ali publicamente, aquilo virou um tumulto e atrapalhou mais ainda a vida da escola. Então, aqui também não é que será o resultado dos alunos, mas a avaliação dos alunos pode servir para monitorar o avaliador. Então, ele vai observar, ele vai olhar a autoavaliação e pode também trazer a avaliação dos alunos. Eu propus aqui os modelos de avaliação. Então, são aqueles modelos escritos, que o aluno não vai colocar o nome, né? Não precisa colocar o nome, e que não será nem o professor que vai aplicar, pode ser uma outra pessoa, um outro professor que, um determinado dia, sem muito alarde, vai lá aplicar a avaliação com os alunos. Então, tem aqui uma avaliação, está na página 7, acho que de vocês, com essas carinhas aqui, né? Achei bem interessante essa avaliação dos alunos. Essa aqui, por exemplo, é para a escola, ou para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, que não estão alfabetizados. Então, um adulto vai lá e vai dirigir a avaliação dos alunos. Então, por exemplo, a primeira coisa, meu professor me escuta, e aí ele vai pintar aqui a carinha, né? Se ele escuta, é a carinha dando risada, às vezes não. Meu professor me ajuda quando eu preciso, eu aprendo coisas novas em minha aula. Então, uma avaliação simples dentro da capacidade de avaliação daquele aluno. Na página seguinte, tem uma avaliação de desempenho dos anos iniciais, tá? Que é do ensino fundamental. Aí o próprio aluno vai responder, já é um pouquinho mais complexa, mas diz a mesma coisa. E depois dos anos finais na página seguinte. Então, não é para o aluno ficar apontando o dedo, professor. O professor não faz isso. Não, já é uma avaliação preparada e ele vai dizer, meu professor me ajuda, eu sinto que ele me ajuda, ou não me ajuda, e assim por diante. Claro que isso também deve ser bem preparado, porque se não for bem preparado, os alunos podem, por birra, avaliar mal aquele professor. Bem, eu não estou dizendo que nós devemos seguir esse caminho que eu estou dando. Eu estou dizendo que a avaliação de desempenho pode incorporar esses caminhos, ok? Como assim também pode ser ouvido os funcionários, os pais e assim por diante, tá? Estou vendo aqui o horário, temos mais uns 10 minutos aqui, 15 de apresentação, ok? Bem, quero colocar na tela aqui esse slide que vai falar da avaliação de desempenho dentro do estágio probatório. Tá? E o que eu vou dizer para vocês é que a primeira avaliação que o servidor passa é o concurso público. Então, o concurso público já é uma avaliação. Ele tem que ser aprovado no concurso para começar a trabalhar no serviço público. Vocês acham, e respondam aí, cada um, né? Não tem esse feedback, mas vocês podem responder aí mentalmente. Vocês acham que essa avaliação do concurso público, ela é bem feita? Eu penso que na maioria das vezes não. O que acontece? Acho que talvez a realidade aí das Alagoas seja mais ou menos a mesma que na maioria dos municípios brasileiros. O que normalmente acontece? A administração, ela contrata uma empresa terceirizada para fazer concurso. É assim que acontece aí com vocês? Aí vem essa empresa, muitas vezes ela aplica um concurso de professor, o conteúdo é totalmente divorciado da prática pedagógica adotada dentro daquele sistema de ensino. Não vai funcionar. Eu já estou selecionando um professor, aplicando uma avaliação para ele ingressar no serviço público, que está divorciada da minha realidade. Então, um concurso deveria ser preparado dentro da linha pedagógica, dentro dos critérios adotados por aquele sistema de ensino. Então, normalmente, os servidores ali,
diretores de escola, enfim, talvez teriam condição de preparar uma prova melhor do que uma empresa ou uma instituição que venha de fora, né? Mas nós sabemos também o que se envolve e tudo mais. Então, para não ser alguém da própria administração. Então, precisamos tomar alguns cuidados. Por exemplo, quando vamos abrir a licitação, já estabelecer ali, né, no memorial, que a empresa tem que preparar um concurso com base em tal bibliografia, em tal linha pedagógica, de maneira a que essa avaliação inicial, que é que o servidor vai ingressar, seja feita dentro dos critérios que a administração, que aquela administração precisa, né? Selecionar o servidor dentro daquele critério. Agora, o concurso público por si só não é fator que diz que o desempenho do servidor vai ser ótimo. E isso a própria legislação reconhecer ao dizer, o servidor tem que passar no concurso, mas ele ainda não tem estabilidade, ele tem que provar isso na prática, que é o chamado estágio probatório. E aí eu acho muito importante esse período de estágio probatório, e também desejo até que a realidade das Alagoas não seja a mesma do restante do Brasil, mas no restante do Brasil que se vê que esse período de estágio probatório não é valorizado pela administração. E não é feita ali uma avaliação como deveria ser feito. Então, muitas vezes você chega depois aí nas nossas andanças, nas secretarias, vem lá o secretário, o diretor de escola, diz, doutor, o que eu faço com esse professor? Ele não atende às diretrizes, ele falta, ele não faz isso e tal. Aí a primeira pergunta que eu logo faço é, quanto tempo esse professor está no serviço público? Ah, ele está concursado aqui, tem 4 anos. 4 anos? É relativamente recente. O que vocês fizeram durante os 3 anos que ele estava sendo avaliado durante o estágio probatório? Foi feita a avaliação? Foi. Você pega a avaliação, é aquela ficha de avaliação que não diz nada. Ah, ele é pontual, ah, ele participa, ele, enfim. E quem fez a avaliação? Ah, foi uma comissão nomeada pelo prefeito, às vezes não é nem servidor que estava ali da escola, servidor de uma outra área avaliando. Então, nós não podemos perder a oportunidade de fazer uma boa avaliação de desempenho durante o estágio probatório, porque é só nesse período que a legislação permite dispensar o servidor se ele não for aprovado na avaliação de desempenho, que é a chamada avaliação especial de desempenho. Tá aqui nessa tela, que eu quero mostrar para vocês, está lá no artigo 41 da Constituição, que diz, são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, e o parágrafo 4º que diz, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Importante, coloquei aí, após o estágio probatório, a demissão do servidor apenas pode se dar por cometimento de falta disciplinar apurada em processo administrativo, não por insuficiência de desempenho. Por insuficiência de desempenho é dentro do estágio probatório. Depois disso, só se o Congresso aprovar aquela lei que eu já falei, que vai permitir avaliar durante toda a vida funcional. Enquanto isso não existir, nós não temos como dispensar o servidor. Nós podemos dispensar se ele cometer uma falta disciplinar. Por exemplo, ele desrespeitou o aluno, ele brigou com outro professor, agrediu fisicamente, ou ele furtou alguma coisa da escola. Então, por essas faltas disciplinares, sim. Mas porque, olha, professor, o meu professor aqui, olha o que ele escreveu aqui no caderno do aluno. Erro de português, crasso, eu não posso dispensá-lo por essa razão. Só posso fazer isso dentro do período de estágio probatório, aí sim. Então, o período de estágio probatório é importantíssimo na avaliação de desempenho, para que a gente não fique com professores que depois vão nos dar problema durante toda a sua vida funcional. As diretrizes nacionais que eu falei, lá do Conselho Nacional de Educação, Resolução 2 de 2009, fala que todos os municípios devem elaborar
implementar processo avaliativo do estágio probatório dos profissionais do magistério, com a participação dos profissionais. Tá? Então, aí nesse subsídio que a oficina passou para vocês, na página 10, deve estar na página 10 de vocês, eu coloquei aqui um exemplo, no meu seria a página 8, de regulamentação, olha, regulamento de estágio probatório. Uma sugestão para vocês é regulamentarem o estágio probatório, né? Através de lei, dentro do plano de carreira, ou através de decreto, nós vamos ter o regulamento da avaliação de desempenho. Aqui, das prefeituras que eu estudei a legislação, eu estudei a oficina me mandou 4. Um foi de São Miguel dos Campos, que era um projeto de decreto de avaliação de desempenho individual por competência, mas pelo que eu entendi, era só um projeto, não sei se depois foi implementado. De Teotônio Vilela, como eu já disse, o plano de carreira, lá no artigo 19, ele prevê a avaliação pelo estágio probatório, ele já estabeleceu lá. De Coruripe, a instrução normativa, 2/08, não seria para o estágio probatório, seria a avaliação durante a vida funcional. E de Campo Alegre, avaliação de desempenho individual por competências, que afinal a de Campo Alegre eu gostei muito aqui, pelo menos na normatização, né, da avaliação de desempenho. Não sei se na prática isso está andando bem, mas está, do ponto de vista legal, está muito bem formulado, mas também não é do estágio probatório, a avaliação de desempenho depois do estágio probatório. Então, aqui tem um modelo de regulamentação. E, inclusive, o Plano Nacional de Educação, quero colocar essa tela aqui, a Lei 13.005, também fala que é obrigatório, né, a avaliação de desempenho, mas o que o Plano Nacional diz? Olha, implementar nas redes públicas de educação básica e superior acompanhamento dos profissionais iniciantes supervisionados por equipe de profissionais experientes. Na prática, isso seria um pouco a questão lá da residência pedagógica que tanto se discute, mas nunca se implementa. Mas vocês podem implementar nos municípios de vocês, se é que já não tem. De repente, estou falando aqui e vocês já avançaram. Se isso está acontecendo, ótimo. O que seria isso? Seria uma proposta de avaliação de desempenho por meio de uma tutoria, que eu coloquei também um modelo aqui de regulamentação, que no meu está na página 14, no de vocês deve estar na página 16, que é uma lei, um projeto de lei, que nós elaboramos para um determinado município, que o município implementou, que é uma avaliação de desempenho durante o estágio probatório com tutoria, ou com mentoria, né, que hoje é uma palavra mais moderna, que está mais em moda aí. Então, o que seria isso? Eu vou explicar aqui sobre o estágio probatório, avaliação com tutoria, e aí vou encerrar minha fala para eventuais perguntas e amanhã continuaremos. Então, veja bem, vou pegar lá no artigo 2º, vamos pôr na tela aí, essa proposta de avaliação, diz assim: a regulamentação, integrante do quadro do magistério, no decorrer do estágio probatório, será submetido à avaliação permanente e contínua, composta das etapas abaixo descritas. Avaliação de competências, destinadas a verificar se o servidor atende aos padrões indicados para o exercício do cargo. O desenvolvimento de competências consistente na capacitação contínua e o encaminhamento dos resultados das avaliações parciais à Comissão de Serviço Civil para a realização de avaliação final. Então, lá nessa prefeitura, existe uma Comissão de Serviço Civil, né, formada para tratar dos servidores de todas as áreas. Então, de certa forma, como é que a gente faz para driblar um pouco a questão da comissão, que eu disse que nem sempre funciona? A responsável pela avaliação é a comissão, mas não significa que é ela que vai lá preencher o formulário. Então, a lei pode dizer, o responsável por isso, o avaliador, é o diretor da escola, ou é a equipe pedagógica da escola, o diretor, o supervisor, ou o coordenador pedagógico. Eles vão fazer a avaliação dos professores. E essa comissão, depois, vai acompanhar, vai validar ou não os resultados. Por quê? Na comissão de avaliação de desempenho, do ponto de vista legal,
eu só posso colocar servidor que já tenha passado pelo estágio probatório. Então, não pode ser servidor que só tenha cargo em comissão, tem que ser servidor efetivo do quadro. E, às vezes, eu não acho ali dentro da escola alguém que seja um superior hierárquico do professor, porque também essa é uma outra questão. Para avaliar, a lei exige que seja um servidor que tenha, no mínimo, o mesmo nível de formação do servidor avaliado. Então, não posso, para avaliar o professor, lá que a cozinheira da escola vai fazer a avaliação. Ela até pode preencher um formulário que vai subsidiar o avaliador, mas não é ela que vai avaliar. Então, isso também é um problema. Então, do ponto de vista prático, então, muitas vezes, nós podemos dizer, não, essa comissão vai ser formada por tais servidores efetivos, de nível superior do professor, mas quem vai preencher o relatório é o diretor da escola, por exemplo, que é o superior hierárquico, ok? Bom, então é isso. E vamos ter aqui um relatório de avaliação. Aqui o modelo está completo, com todos os relatórios, tá? Sugestão. E como seria feito isso? O serviço de tutoria será exercido por um servidor estável do quadro do magistério, especialmente designado para a função e que tem o seguinte perfil. Então, um outro professor seria o tutor, né? Então, seja docente do mesmo campo de atuação dos servidores tutorados, com experiência e reconhecimento social da atuação docente na rede de ensino, tenha conhecimento dos currículos e das diretrizes e metas do sistema, tem a facilidade de relacionar-se com servidores, alunos e comunidade, tem a capacidade de negociar e mediar em diferentes situações de conflitos. Esse é o perfil do avaliador. Vamos passar para a próxima tela. As atribuições do professor tutor. O que o professor tutor vai fazer? Então, ele vai assessorar o professor tutelado no desempenho de suas funções. É aquele professor que passou no concurso e veio para a rede. Essa tutoria durante os 3 anos do estágio probatório. Vai orientar o professor em sua prática docente, visando a escolha da metodologia adequada, assistir o tutorado nas atividades de planejamento, atender consulta dos professores tutorados, acompanhar a administração das aulas através da presença em sala, desenvolvendo em determinadas situações a docência de forma conjunta. Isso também muitas vezes é um mito que nós temos que quebrar. O professor ele tem liberdade de cátedra, ninguém pode entrar lá e interferir na aula dele. Não é bem assim. Durante esse período, o tutor pode participar da aula, assistir a aula e no final dizer, professor, olha, parabéns, você foi bem nesse ponto, nesse outro ponto você poderia ter desenvolvido de uma outra forma. O professor tutor pode até dizer, amanhã, na aula seguinte, eu vou dar essa aula sobre esse assunto, você vai observar quais as práticas, enfim, é realmente uma tutoria, né? Vai mapear e registrar, identificar as dificuldades, planejar, enfim. O professor tutor, ele vai acompanhar o professor tutorado durante o estágio probatório, durante todo esse período. Acompanhamento próximo, perto, né? Aqui está dizendo que, então, o professor, o tutor é designado por 40 horas, a lei previu que ele vai ganhar o salário dele e mais um percentual, e que o professor tutor, olha, o parágrafo 6º, no caso aqui, ele iria acompanhar, no máximo, 5 professores durante o período. Isso pode ser mais, pode ser menos, enfim. E depois, o professor tutor é que vai fazer a avaliação. Como é que vai ser feita a avaliação? Presença do professor tutor para acompanhar, orientar e avaliar, né? Está aí nessa tela, a prática docente do professor em período de estágio probatório, inclusive com a administração de aulas em conjunto. Cumprimento das horas de orientação destinadas à capacidade pedagógica. Nós sabemos que agora todos os professores têm 1/3 de horas de atividades, então esse período também seria usado, né, para o professor tutor orientar. Avaliação dos padrões de competência realizada através dos seguintes instrumentos: relatórios circunstanciados mensais, elaborados pelo professor tutor, encaminhado à direção da escola e à Secretaria de Educação. Então, mensalmente, o professor tutor vai preencher o relatório de avaliação de desempenho, né? Avaliação de desempenho parcial e final. Então, as avaliações parciais aqui seriam a cada 6 meses, né?
E seria feito com o quê? Com base nos relatórios mensais do professor tutor. Então, a comissão depois ela vai pegar os relatórios do professor tutor e a cada 6 meses ela vai consolidar, né? E aí, a cada 6 meses vai ser dado vista ao professor, para se ele quiser contestar, exercer o contraditório, não para a defesa, e ao mesmo tempo vai se estabelecendo os caminhos durante esse período de formação continuada do professor, onde precisa reforçar, enfim, e assim por diante. E aqui, depois, no artigo 9, essa outra tela, nós temos aqui que o professor vai ser considerado excelente quando atingir tantos pontos, enfim. Essas outras questões, né? Vou voltar aqui para mim, que são necessárias à regulamentação. Então, tem aqui uma sugestão de mentoria. Talvez, como eu disse, talvez você já até use. A princípio, pode parecer que isso vai trazer uma despesa para o erário. Eu vou ter que afastar um professor efetivo, um bom professor efetivo da sala de aula, ele não vai, nesse ano, trabalhar lá na sala, ele vai ser o tutor desses professores novos que ingressaram. Pode parecer, mas o resultado final, podem ter certeza, vai trazer uma economia ao erário, vai trazer eficiência ao serviço público, vai possibilitar que aquele professor que, embora tenha passado no concurso, não tenha perfil para o serviço público, quer porque falta formação, quer porque ele não se compromete com os valores do serviço público, que aquele professor não continue na rede no final do período de estágio probatório, né? E que, obviamente, também valorizando aqueles que, nesse período, demonstraram aptidão. Então, por isso que a avaliação de desempenho é importante durante toda a vida funcional, mas é crucial, na minha opinião, durante o período de estágio probatório.